Olá amigos, tudo bem? Eu sou Jefferson Xavier, o Jax, aqui de Teresina, Piauí, e é uma honra para mim poder participar do CONAD, o Congresso Nacional de Autodesenvolvimento Humano, promovido pela Márcia Luz, um ser de luz na nossa vida, a quem eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente em 2007 em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, e fiquei encantado pela sua forma fantástica de melhorar pessoas, de transformá-las. E estes resultados nós vemos ao redor do mundo através desses eventos online, como é o CONAD. Então aproveite essa oportunidade para pegar essas dicas valiosas dos profissionais que estão participando deste congresso. É muito importante para você melhorar os seus resultados e crescer profissionalmente. Muitas pessoas perdem excelentes oportunidades porque não conseguem se comunicar bem, não conseguem se vender ou vender um produto, tem medo de falar em público. E é sobre isso que nós vamos falar nessa nossa palestra aqui, que é Comunicação Eficaz com PNL, que é a Programação Neurolinguística. Eu sou coach, palestrante, professor há 18 anos, escritor e agora estamos juntos com vocês aqui no CONAD. Aproveite essas dicas valiosas e tenha muito sucesso em sua vida. Parabéns para você! E o nosso tema hoje é Comunicação Eficaz com PNL, Programação Neurolinguística, o poder da oratória. Você que está aí me escutando agora, você também se assusta quando tem que falar em público? Você acredita que você pode aprender os métodos e técnicas de persuasão e ser um orador admirado por diferentes plateias, ou mesmo pelo seu grupo de trabalho? E se você tem um propósito de se superar e aprender como faz os palestrantes de sucesso, os grandes oradores, então você já está no caminho certo. Eu sou Jefferson Xavier, mais conhecido por Jax, profissional de marketing, gestão de pessoas, practitioner em PNL e coach também em PNL. Já trabalho com palestras há 17 anos, comecei fazendo isso também em pequenos grupos, na igreja na qual eu participava, e essa já é a primeira dica que eu dou. Se você deseja se aprimorar sua fala, comece a treinar em pequenos grupos em seu trabalho, na faculdade, na igreja, na roda de amigos, enfim, participe dando a sua opinião para você adquirir experiência em falar. Falando nisso, esse é um dos maiores medos de alguns de vocês que estão me assistindo agora. A falta de experiência em falar. Quantas e quantas oportunidades você já deve ter perdido por não ter a coragem de expor suas ideias, com receio do que os outros vão pensar. É isso mesmo. Muitas vezes você tem medo de falar por ficar imaginando as piores situações. Você fica imaginando que vai dar um branco, você fica imaginando que vão lhe fazer perguntas que você não sabe responder, que vão julgar a sua voz, a sua postura, a sua roupa. Você fica imaginando o pior cenário, somente o pior. Então, por que não ser o contrário? Por que não fazer um exercício de imaginação com coisas positivas? Então imagine-se num palco se apresentando com segurança, com calma, falando tudo o que você estudou de uma maneira segura e sem medo. Então imagine-se num palco de apresentação com segurança, com calma, falando tudo o que você estudou de maneira bem segura e bem tranquila, sem medo. Aí você me diz, Jax, não é tão simples assim como parece. Mas por que insistir apenas no pior? E nos piores cenários? Esse exercício de visualização é um dos primeiros passos para você adquirir mais confiança. Você vai se visualizar apresentando-se com sucesso e parar de sofrer por antecipação. É este o mal de muitos que me ouvem agora. Sofrer por algo que ainda nem aconteceu. Você fica morrendo por dentro, achando que não vai dar certo, que não vai conseguir, que não vai se lembrar do que você estudou, que não vai se superar, que vai ficar com muito medo por conta das experiências frustrantes anteriores. Então pare de ficar dizendo que você não é capaz de aprender e que não é capaz de falar melhor em público, porque infelizmente há muitos profissionais que fracassam por não saberem se comunicar bem, de maneira convincente. Quem sabe você perdeu uma excelente oportunidade de crescer na sua carreira e o fato de achar que você não é capaz e que não pode aprender vai lhe deixar o quê? Frustrado. Mas não é isso que deve acontecer. Eu estou aqui exatamente para lhe ajudar com as ferramentas da programação neurolinguística para te ajudar a você falar melhor, a te ajudar a se comunicar com mais eficiência e você se manter mais calmo e mais tranquilo e diminuir essa sua ansiedade. Então, para começar,
Vamos falar como a PNL pode ser útil para você ressignificar principalmente suas apresentações anteriores que não foram do jeito que você imaginou. Ficar nervoso é normal. Grandes palestrantes, artistas ficam nervosos antes de se apresentar. Isso é completamente normal. Só não fique pensando que pode dar sempre errado, todas as vezes que você for se apresentar e que você será um fracasso. Treine bastante, ensaie suas apresentações. Eu disse ensaiar e não decorar a sua fala. Falando nisso, as pessoas percebem quando você fala de maneira espontânea e quando você fala como decoreba. Não fica interessante você decorar tudo o que você vai falar. Fica muito mecânico e as pessoas vão perceber. Então procure ensaiar várias vezes o que você vai dizer, até mesmo para controlar o seu tempo. Utilize o recurso da câmera de um celular, de uma câmera fotográfica, estude seu tema e se filme. Depois você se assiste e você vai perceber os seus possíveis erros. Muitas vezes você não se dá conta que você tem algumas manias na sua expressão corporal, às vezes alguns vícios de linguagem, alguns cacuetes, que são muito chatos na apresentação. Como, por exemplo, o né, o tá certo, tá entendendo, tipo assim, então, bom, bem, dentre outros vícios que as pessoas acabam percebendo que você fala e você nem sabe se dá conta que tem esses vícios, mas fica muito chato na hora de se apresentar. Sim, Jax, mas eu já descobri que eu tenho essas manias, esses vícios, e agora o que é que eu faço para corrigir? Primeiramente, você vai ter que ter consciência que tem esses erros e depois vai procurar se policiar para que você evite essas repetições. Às vezes, não são apenas os vícios de linguagens. Muitas vezes, um cacoete, como ficar se coçando, mexendo na gravata, colocando a mão no bolso, colocando a língua para fora, dentre outros vícios comuns que você não se percebe. Então, você vai se assistir, ou alguém que você conheça, que tem de confiança, vai lhe dar um feedback do que você precisa melhorar. Então, já é o primeiro passo para você se corrigir. Sempre que você for dizer o famoso né, o tá certo, tá entendendo, tipo assim, silencie sua mente e continue seu pensamento. O né, ele não acrescenta absolutamente nada numa fala. Eu vou dar aqui um exemplo com o né. Por exemplo, olá meus amigos, eu me chamo Jax, né? E eu estou aqui para dar dicas de como falar em público, né? Os exercícios que eu vou ensinar para vocês são muito práticos, são muito interessantes, né? Vai melhorar a sua apresentação, né? Então, meus amigos, vocês percebam que esses nés são totalmente desnecessários. Então, o né e outros vícios, eles passam a ser percebidos pela plateia e vão tirar o foco da sua mensagem principal. Quem está ali ouvindo passa a contar quantos nés, quantos está certo, está entendendo, tipo assim, e não escuta mais o que você tem a dizer. Então, você tem que ter a consciência de que você tem esses problemas e vai vigiar a sua fala e seu comportamento. Faça isso com a câmera, como eu falei, no celular, na frente de um espelho também interessante, é um exercício muito simples, mas eficaz. Você vai ensaiar várias vezes até se sentir confortável e perceber que está eliminando esses vícios. Se você está preparado para falar, seu nervosismo vai diminuir bastante. E uma das dicas é você manter a calma na respiração. Você vai respirar para manter a calma e principalmente no dia anterior, porque ele é decisivo. Na hora de procurar esse equilíbrio e diminuir essa ansiedade, seu estresse, eu vou lhe dar essa dica. Você vai respirar fundo, vai se concentrar na sua apresentação e não vai deixar ideias ruins, objeções e negatividade tomar conta de você. Quando você inspirar, você vai mentalizar coisas positivas, vai transmitir calma e ao expirar, você vai mentalizar coisas boas, coisas positivas sobre você. Você pode também mentalizar frases que fortalecem, reforcem sua autoconfiança. Nós chamamos isso de usar o nervosismo positivo ao seu favor. Um sentimento prazeroso, entusiástico e uma ligeira agitação é normal, mas isso você pode melhorar através da sua respiração. Você vai respirar e vai dizer para si mesmo: embora eu esteja nervoso nessa apresentação, nessa palestra, nessa oportunidade para compartilhar minhas ideias e ganhar experiências como orador, eu me sinto bem, eu estou bem melhor. Então você pode pensar assim também: ninguém é perfeito e eu ficarei melhor a cada exposição que eu fizer. Todo mundo fica nervoso. Então, se outras pessoas conseguem controlar esse nervosismo, eu também vou conseguir.
Você tem um tema excelente, então você vai dizer assim, eu tenho um tema excelente, eu estou preparado e todos vão se interessar, todos vão gostar da minha apresentação. Essas frases que você for dizer e vai dizer para você mesmo, vão acompanhadas de uma boa respiração, elas vão te ajudar muito a você se sentir mais confiante e vai te possibilitar também a eliminar o seu nervosismo para manter o seu controle, para transmitir as suas ideias. Então você vai aproveitar essas dicas e usar a respiração a seu favor. Outra dica interessante é saber que boa parte do seu nervosismo ela não é visível. Quem ainda tem pouca experiência para falar em público, teme que o público perceba o seu nervosismo. E é difícil falar com equilíbrio e confiança quando você percebe que está tenso e inseguro. Então, a pequena fração de ansiedade sentida internamente pode se manifestar de forma externa. Realmente, o nosso sistema nervoso ele vai desencadear milhares de descargas. A adrenalina vai aumentar, mas o espectador ele pode perceber apenas alguma dessas reações. Então, você pode estar com um embrulho no estômago, as mãos suando, o coração está disparado, mas se você não disser nada, ninguém vai perceber. Ninguém vai notar que você está com esses sentimentos, com essas sensações. Então não peça desculpas por achar que está tenso. Não peça desculpas dizendo que não se preparou adequadamente. E essa é uma das piores falhas, terríveis até, de alguns apresentadores. Ficar pedindo desculpa porque não se preparou, porque está tenso, porque está nervoso, dizendo que está nervoso de esquecer alguns detalhes. Não fala, não peça desculpa. Esforce-se ao máximo para transparecer essa serenidade e uma confiança. E ainda que você esteja morrendo por dentro, com muito medo, você vai imaginar que está tudo muito bem e que está tudo sob controle. Sabendo disso, você não vai ficar tão nervoso no futuro e vai usar isso ao seu favor nas suas apresentações. Então eu vou ensinar agora como você pode usar âncoras nas suas apresentações. Se você já suou frio, se você já pensou que iria desmaiar do medo na hora de falar e da sua ansiedade, saiba que a PNL pode lhe ajudar com ferramentas eficazes para mudar esses comportamentos. E uma das ferramentas que eu vou ensinar para vocês agora se chama âncora ou ancoragem. E o que é isso? Ancoragem é uma técnica da programação neurolinguística utilizada para criar ou modificar respostas associadas a estímulos. Ou seja, com essa técnica nós vamos criar um estado desejado para você melhorar a sua fala em público. Eu vou lhe ensinar essa técnica através da âncora chamada Círculo de Excelência. Então você agora vai pegar papel, caneta para anotar todos os passos. Você pode usar essa técnica sempre que você sentir uma necessidade de melhorar a sua autoconfiança na hora de você for falar em público. Você pode fazer sozinho, em sua casa ou com a presença de alguém que lhe oriente. Você pode repetir a técnica várias vezes até se sentir mais seguro. Acredite, o efeito dela é fantástico. Nós vamos começar agora. Já pegou aí caneta, papel para anotar? Então nós vamos lá. O primeiro passo, você vai reviver sua confiança. Você vai ficar de pé, você vai fechar os olhos e vai relembrar uma época em que você se sentia muito confiante, muito animado, bastante confiante mesmo. Você vai reviver todo esse momento, vendo o que você viu, ouvindo o que você ouviu naquele momento e sentindo o que você sentiu. Este é o primeiro passo, você vai reviver o momento. Vamos agora para o segundo passo. Você vai imaginar um círculo à sua frente. Você vai colocar nesse círculo a cor que você achar mais interessante. O círculo e a cor aqui são usados apenas de uma maneira metafórica e serve apenas para intensificar o seu estado. Esse foi o segundo passo de você colocar um círculo à sua frente e a cor. Vamos para o terceiro passo. Dê um passo à frente e entre no círculo. Comece a relembrar o seu momento de confiança e de alegria. De olhos fechados, você vai perceber todas as sensações poderosas. Como você estava, sinta tudo o que você sentiu no exato momento, quando você no momento de alegria. Relembrando tudo que você viveu no passado. Verifique todos os seus sentidos, isso é muito importante. Então você vai sentir tudo de olhos fechados nesse terceiro passo. Vamos agora para o quarto passo. Você vai sair do círculo novamente, dar um passo para trás e vai se observar como você estava dentro dele. Você vai imaginar e olhar como se você estivesse dentro dele, imaginando sua expressão corporal,
a sua voz, a sua expressão facial, a sua fala. Se você quiser modificar a cena, você pode modificar. Você vai apenas imaginar como é que você estava da melhor forma possível. Vamos agora para o quinto passo. Você vai quebrar o estado. De que maneira? Olhe para o seu relógio agora e veja que horas são. Depois você vai dizer o número do seu celular em voz alta e tentar falar o mesmo número de trás para frente, só para quebrar esse estado, tá bom? Depois nós vamos voltar novamente para o círculo. Este é agora o sexto passo. Volte novamente para dentro do círculo, você vai fechar os olhos novamente e vai relembrar mais uma vez aquela sensação de confiança e de alegria, da cena que você escolheu, do momento que você escolheu. Então você vai observar como essa sensação de sentir-se bem, de bem-estar, vai tomar conta de você. O círculo agora é uma extraordinária âncora de excelência, mas você também pode tocar com seu dedo polegar em alguma parte do seu corpo que faça você lembrar desse momento. Você pode tocar no seu coração, na palma da sua mão, você pode tocar no meio da testa. Você vai escolher qualquer lugar para tocar com seu dedo para toda vez que você for se apresentar, lembrar desse ponto que você escolheu para se sentir seguro. Por exemplo, nós vamos supor que você escolheu tocar no meio da testa. Então você vai ficar segurando exatamente nesse lugar e lembrando da sua sensação de alegria que você viveu agora nesse sexto passo. Tudo bem? Vamos agora para o sétimo passo. Agora você vai sair do círculo, mais uma vez, dando passo para trás e vai imaginar uma apresentação no futuro. Isso mesmo, somente no futuro. Você vai precisar dessa mesma sensação de confiança. Você imagina essa apresentação e a mesma coisa que você sentiu no passado e do jeito que você escolheu, você vai se imaginar exatamente como você quer estar, a sua expressão corporal, a sua fala, as pessoas lhe aplaudindo, sendo um sucesso, gostando muito da sua apresentação. Você vai visualizar todo esse momento. E vamos agora para o oitavo passo. Nós vamos fazer agora uma ligação. Você vai mais uma vez entrar no círculo e você vai imaginar novamente você bastante confiante. Você vai aproveitar e tocar no lugar que você escolheu, na parte do corpo que você achou melhor. Você vai imaginar toda a sensação de confiança, segurança e de muita calma. Se você escolheu a ponta do dedo, você imagina aquela sensação. E vamos agora para o nono passo. Você vai sair mais uma vez do círculo, voltar para a posição interior ainda com os olhos fechados, verificar todas as sensações de autoconfiança que acabou de vivenciar. E automaticamente você vai voltar a sentir a sensação que você sentiu quando você estava dentro do círculo. Você agora já está programado para uma futura apresentação e vai reagir de uma maneira muito mais segura e com muito mais autoconfiança. Quando você usar essa técnica, você vai se sentir muito melhor. Sempre que você sentir necessidade de mudar o seu estado, use essa técnica. E você pode repeti-la mais de uma vez. Você pode repetir quantas vezes você sentir necessidade, até você ficar mais confortável. Se você anotou todos os passos, faça o teste assim que terminar essa apresentação. Tá bom? Busque também informações na internet. Busque lá com o título Círculo de Excelência da PNL, que você vai encontrar mais informações a respeito. O passo a passo para você fazer esse exercício na sua casa, no seu ambiente de trabalho, na faculdade, enfim, antes das suas apresentações. Os resultados são muito eficazes porque a PNL vai lhe ajudar a ressignificar todas as suas experiências e a criar estados desejados. E o objetivo desse exercício é fazer com que você se sinta muito melhor e muito mais confiante. Agora, nós vamos falar de uma outra técnica que vai lhe ajudar bastante na sua oratória e também para diminuir a sua ansiedade. Ela é chamada de EFT, Emotional Freedom Technique. Você já ouviu falar na EFT? A EFT, em outras palavras, significa uma técnica de liberação emocional. É uma ferramenta poderosa e importante não só para vencer o medo de falar em público, como também diversos outros traumas. Eu, pelo menos, descobri a EFT no ano de 2007, quando eu fui para um evento na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E na época eu ia participar e fui convidado a participar de um evento chamado Arvorismo. E eu morria de medo de altura, sempre tive muito medo de altura até 2007. Então, eu buscando na internet algumas técnicas, ferramentas para diminuir esse medo de altura, acabei descobrindo sobre a EFT.
E eu fiz pela própria internet e deu tudo certo. Eu confesso que na época eu achei muito engraçada, não tive muita fé, achei muito graça porque ela é muito simples, mas ela me ajudou muito a superar esse meu medo e hoje eu posso pular até de paraquedas. Então, parece ser algo inimaginável, mas você pode também aprender. Basta você entender como é que funciona e colocar em prática toda essa ferramenta que vai fazer com que você se sinta muito melhor na hora de falar. A EFT é uma técnica milenar que combina os princípios da medicina chinesa com as modernas técnicas do coach, da cinesiologia e também da PNL. É uma técnica simples, como eu já falei, mas os resultados dela são extremamente eficazes e satisfatórios. E ela consiste na aplicação de estímulos leves e batidas em algumas regiões do seu corpo, em alguns pontos meridianos da acupuntura. Enquanto você se foca a atenção no assunto a tratar, objetivando o desbloqueio desses canais de energias, você vai equilibrar o seu sistema energético do corpo, remover crenças, traumas de todas as ordens e que vai impedir o seu livre fluxo de energia. Então ela atua tanto em problemas físicos como também nos problemas emocionais. Como no nosso caso hoje nós estamos falando de medo de falar em público e como a nossa comunicação deve melhorar, nós vamos fazer então uma aplicação na prática dessa técnica de como ela vai funcionar e os benefícios que ela vai trazer para você, que com certeza vai lhe ajudar muito. Então, eu quero que você agora, mais uma vez, pegue papel e caneta e vamos anotar os pontos que você vai utilizar para colocar essa técnica em prática, tá bom? Nós vamos fazer 3 rodadas, mas você pode fazer mais vezes até você se sentir mais seguro, mais tranquilo. Então, para começar, eu lhe pergunto nesse exato momento, de 0 a 10, como é que está seu nível de ansiedade nesse momento, de nervosismo? Imagine que você vai se apresentar amanhã, numa faculdade, num grupo de trabalho, e só de você pensar nessa apresentação você já está sofrendo. Então, dê uma nota agora de 0 a 10 nessa sua ansiedade. Se você estiver muito relaxado, mais aproximado do 0. Se você estiver muito apreensivo, lógico, até 10. Então, dê a sua nota e nós vamos começar agora como é que funciona a EFT. São 9 pontos. Nós vamos iniciar pelo ponto do Karatê. É aqui. Então, nós vamos começar. Você pode criar suas frases do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Eu vou apenas sugerir algumas frases, algumas dicas, mas o importante é externar o seu problema. Você vai começar da seguinte maneira, você vai bater aqui na ponta do karatê, e aqui, é simples assim, só batendo, e você vai dizer, embora eu esteja muito nervoso e suando muito, eu me amo e me aceite profundamente e completamente. Você faz isso 3 vezes, falando uma outra frase. Embora eu esteja muito apreensivo com essa apresentação, eu me amo e me aceito profundamente e completamente. Embora que eu esteja com muito medo e o medo esteja tomando de conta de mim, eu me amo e me aceito como eu sou. Faz isso 3 vezes batendo aqui nessa região. Agora nós vamos usar os outros pontos. Na sequência nós vamos usar aqui na sobrancelha. E aí você vai dizer a seguinte frase, minha boca está seca. Do lado do olho você vai dizer, estou com uma respiração muito ofegante. Embaixo do olho você vai dizer, tenho muito medo do que os outros vão falar. Embaixo do nariz você vai falar, sinto que meu coração está palpitando muito. Aqui embaixo do queixo você vai dizer, estou com muito medo. Aqui na clavícula você vai bater e vai dizer, estou suando frio e com medo de desmaiar. Embaixo do braço você vai falar, estou com medo tomando conta de mim. E agora em cima da cabeça, estou muito nervoso. Terminando essa parte, essa primeira sessão, você vai pegar sua mão direita, vai suspender sua mão esquerda, vai levantar, vai suspirar, inspirar, aliás, e vai soltar o braço bem lentamente, inspirando, e vai dizer assim, eu estou em paz, estou me sentindo melhor. Pronto, já fizemos agora a primeira parte. Você externou todos os problemas possíveis que você está sentindo.
O importante é colocar para fora tudo que você está sentindo. Expor o problema já é o primeiro passo para você se sentir muito mais seguro e mais confiante. Agora dê uma nota de 0 a 10. Como é que você está se sentindo? Se está muito alta, você vai repetir mais uma vez esse processo até se sentir melhor. Você pode repetir várias vezes. Então imagine agora que você vai se apresentar em público amanhã. E como é que você está se sentindo? Ainda está muito apreensivo? Ainda está com muito medo de falhar? Está com medo dos julgamentos? Está com medo do que vão dizer? Então nós vamos continuar com mais uma rodada. O meu intuito nesse momento é lhe ajudar a lhe deixar cada vez mais calmo, mais relaxado, para que suas apresentações sejam um sucesso. Então você mais uma vez vai pegar aqui, na segunda sessão, no ponto karatê que a gente chama, e vai falar: mesmo que eu esteja nervoso e zombem de mim, eu me amo e me aceito profundamente e amorosamente. Embora eu sinto que serei julgado, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que as pessoas sejam hostis comigo, na hora da minha apresentação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Agora nós vamos bater nos pontos. Sobrancelha, você vai dizer: eu fico irritado quando sei que estão falando de mim. Do lado do olho você vai fazer: eu sei que as pessoas têm mania de julgar. Embaixo do olho você vai bater e vai dizer: eu fico com medo do que os outros vão falar. Embaixo do nariz: eu sinto calafrios toda vez no que eu penso que vão falar ao meu respeito. No queixo você vai dizer: eu tenho medo de esquecer o que eu vou falar. Na clavícula você vai bater e vai dizer: eu tenho medo de acharem que eu não sou capaz. Debaixo do braço você vai bater: eu tenho medo de dizerem que eu não sou uma pessoa capacitada para falar nesse assunto. E no topo da cabeça você vai dizer: eu não gosto de ser julgado pelos outros. Pronto, fez as sessões. Então, se você tem medo das críticas, fale frases como essas que eu dei como exemplo e repita esse processo várias vezes, até você se sentir mais confortável. De 0 a 10 agora, como é que você está se sentindo neste momento, com relação à sua ansiedade e com medo da crítica? Está mais tranquilo? Se você não melhorou, você pode repetir esse processo várias e várias vezes, sempre externando o seu problema, sempre colocando para fora o que você está sentindo, todos os seus problemas. Mas nós vamos fazer agora a terceira sessão. Nessa última sessão, você vai bater nos mesmos pontos, mas você agora vai falar coisas positivas, do que você quer sentir a partir de agora. Então nós vamos começar. Aqui no karatê você vai dizer: eu escolho estar calmo e relaxado. Eu escolho estar cada vez mais tranquilo. Eu escolho cada vez mais estar confiante. Na sobrancelha você vai dizer: eu estou me sentindo bem agora. Estou me sentindo bem melhor. Do lado do olho você vai falar: eu estou seguro e muito calmo. Debaixo do olho: estou cada vez mais confortável. Embaixo do nariz você vai dizer: eu sinto-me confiante e com uma ótima sensação. Debaixo do queixo você vai dizer: todo o meu corpo está muito bem. Aqui na clavícula você vai falar: a partir de agora eu tenho muita coragem de falar em público. Leves batidinhas. Aqui debaixo do braço: eu estou me sentindo super tranquilo quando eu me exponho. Só bater aqui embaixo do braço. E para fechar no topo da cabeça: eu me sinto cada vez melhor, seguro e relaxado. Levante seu braço esquerdo, inspira e diga: estou em paz, estou muito tranquilo e relaxado. Pronto. Nas duas primeiras rodadas que nós fizemos, você expôs o seu problema. E na última você diz como você deseja estar no momento da sua apresentação.
Você vai repetir esse processo quantas vezes você achar necessário até se sentir totalmente seguro. Isso é muito bom. Então, agora que nós trabalhamos a parte emocional da sua comunicação, nós falamos do círculo de excelência, falamos da FT, nós vamos falar agora da parte técnica. E para começar, eu vou ensinar para vocês uma técnica muito simples chamada HPVED. Anotem aí como é muito interessante. Falando assim, parece até o nome de uma doença, de um remédio, alguma coisa do tipo. Mas o HPVED é uma técnica que você vai utilizar para melhorar o seu discurso. É disso que nós estamos falando aqui. Nós vamos falar agora o que significa cada sigla, tá bom? Então vamos lá. O H significa humanizar. Eu humanizo quando eu começo uma apresentação, contando algo pessoal, quando eu falo da importância de participar deste evento, daquele evento em si, quando eu conto uma pequena história pessoal, quando eu converso com a plateia, quando eu quebro o gelo fazendo perguntas, interagindo, quando eu humanizo, quando eu ajo principalmente de uma forma bem natural, sendo eu mesmo. E isso as pessoas gostam de ouvir. Nada de querer imitar alguém, nada de querer ser engraçadinho, sem ser, porque é muito chato e as pessoas vão perceber. Então, nós temos que ter o bom senso e humanizar a nossa fala, sendo nós mesmos e falando algo de nós. Vamos para um exemplo em prática, por exemplo. Então, antes de começar a sua apresentação, você pode dizer um caso muito interessante que lhe ocorreu tempos atrás e que tem alguma ligação com o seu tema, com a sua apresentação. Mas também o fato pode não ter nenhuma ligação, apenas você achou interessante e vai ressaltar para aproveitar aquele momento para falar do tema. Aí você elogia o evento, as pessoas do local, e aí você vai humanizar aquele momento falando algo seu, tá bom? Então o H significa humanizar. Vamos agora falar da letra P. A letra P significa personalizar. Eu personalizo quando eu dou nome aos personagens que participaram da minha história. Se participaram várias pessoas, se você souber o nome de algumas, melhor para você. Agora, elas vão se sentir até valorizadas, principalmente se elas estiverem naquele evento. Mas é importante, se você estiver no evento, anotar, quando chegar antes, o nome da pessoa, tomar nota, para saber o nome de algumas pessoas, que você pode até citar na hora da sua abertura. Isso você humanizou e personalizou na hora da sua fala. Se você não quiser citar os nomes, você pode até dizer assim: eu nunca vou esquecer quando no meu primeiro emprego uma gerente chegou para mim e disse: olha, eu gostei de você, eu acredito no seu potencial. Agora, se você não lembra o nome da pessoa, apenas diga o que ela exercia, personalize a sua história, diga que momento ela foi importante para você, seja em qual momento for, mas personalize a sua história. Se for contar de uma viagem, diga quem foi, o que você fez, o objetivo, mas dê nomes aos personagens, tá bom? Porque isso vai enriquecer a sua fala. Depois que nós falamos da letra H, que é humanizar, do P, que é o personalizar, vamos agora para a letra V. Significa visualizar. Então, para enriquecer a sua fala, você deve descrever para as pessoas sobre o local, sobre o que elas têm de fazer, o que elas têm para poder entender a situação. Então, você vai se situar onde aconteceu uma determinada situação, aquele caso. Por exemplo, se você for numa cidade, então você vai visualizar essa cidade como ela é e vai descrever através das palavras como foi a visita, se valeu a pena, se foi numa empresa, enfim, qualquer situação. É importante você visualizar. Falando nisso, você pode até recordar de momentos da sua infância, de algum momento importante, e falar para as pessoas visualizando aquele momento. E eu sempre lembro na minha infância, contando o caso para vocês, que tinha uma goiabeira no quintal da minha casa. Aí teve um dia que eu brincava muito quando criança com meus vizinhos, meus colegas, e teve um dia que eu subi nessa goiabeira e eu não percebi que estava lotada de lagartas de fogo. E uma dessas lagartas caiu em cima de mim. E quando a lagarta caiu em mim, eu senti tanta dor que eu me debatia bastante, até que acabei caindo no chão. Então, de repente, uma vizinha que morava bem próximo da minha casa, ela ouviu meus gritos, eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, e ela chegou lá em casa e colocou álcool em cima da queimadura. Só que foi muito pior. Eu passei a gritar desesperadamente,
por conta da dor e do álcool que foi colocado, porque estava ardendo demais. E o que eu estou fazendo agora é relembrando uma situação, contando um fato que ocorreu, visualizando vocês, que aconteceu na goiabeira, na minha casa, um fato da minha infância e que também me marcou bastante. Eu visualizei a situação e mostrei para vocês como é que deve ser utilizado a questão da sigla V, que é de visualizar e mostrar para as pessoas, para elas se situarem. Então nós falamos da sigla H, que significa humanizar, P, personalizar, V, visualizar. Vamos agora falar da sigla E, que significa especificar. Vocês perceberam que quando eu comecei a falar detalhes do que aconteceu comigo na infância, eu comecei a especificar para poder enriquecer a minha história. Então eu tenho que buscar ser o mais claro possível para que as pessoas imaginem a situação e entendam o que de fato aconteceu. Então, quando eu especifico, contando detalhes para as pessoas, eu vou buscar enriquecer a minha fala através desses detalhes, que as pessoas não perceberam e que não percebem, que vão se visualizar na história. Eu vou enriquecer minha fala também através de gráficos, através de dados, através de imagens, que são importantes para enriquecer, vamos supor, um slide. Então, o importante é tornar rica a sua apresentação, dando mais detalhes e até porque, para ser mais visual. Até porque, segundo a PNL, a nossa plateia é constituída por pessoas que são visuais, auditivas e sinestésicas. Já ouviram falar nisso? Visuais porque elas estão sempre atentas a todos os detalhes da sua roupa, os detalhes do ambiente da sala, do evento que está acontecendo. Então, um exemplo disso foi engraçado que aconteceu comigo. Foi no mês passado, quando eu dei uma palestra num grande evento no Piauí, e de repente o botão do meu paletó caiu no chão, e não tinha como esconder, né? Então todos perceberam e eu brinquei com a situação, porque nesses momentos, até uma outra dica em cima dessa, nós temos que brincar com algumas situações que nos ocorrem durante a apresentação. Eu peguei o botão, coloquei no bolso e comecei a brincar com a cena dizendo que tinha combinado com o botão, que ele tinha caído exatamente para mostrar como nós devemos fazer na hora de uma situação como essa. Então é só para poder interagir, porque as pessoas iam observar e se eu não falasse nada, elas iam ficar comentando. Então foi mais interessante eu comentar do que ficar se martirizando por conta daquele botão. Isso ajuda a você criar um vínculo maior com a sua plateia e você se sentir mais tranquilo e mais calmo. Vamos agora para a letra D. A letra D significa dramatizar. Nada pior do que você assistir uma apresentação sem expressividade, sem emoção. As pessoas vão perceber que você não está falando com vontade, com segurança. Então você tem que aprender a falar as palavras de uma forma que seja interpretada. As cenas devem ser dramatizadas para poder enriquecer também a sua fala. Fica muito mais interessante, para não se tornar mecânico. Por exemplo, se eu for falar daqui para frente, tudo vai ser diferente. Há um tempo atrás, eu era muito tímido, eu não me expressava bem, eu ficava retraído, eu não sabia o que fazer. Hoje tudo mudou. Então, essa forma que eu fiz de colocar um tempo atrás, daqui para frente há um tempo atrás, eu estou utilizando as minhas mãos, estou dramatizando e dando expressividade à minha fala, enriquecendo a minha fala. Então, isso é importante. Toda vez que eu for falar com palavras de alegria, eu vou procurar o quê? Sorrir, mostrar felicidade, mostrar isso na minha expressão facial, na expressão corporal. Observe bem como fazem os jornalistas. Quando eles vão falar de uma notícia triste, eles fecham a cara, mudam o tom de voz, e quando eles falam assim, de algo muito, de uma tragédia, eles ficam com um semblante bem fechado. Agora, quando eles falam de uma coisa bem feliz, bem alegre, eles começam a sorrir e dramatizam na fala aquilo para poder as pessoas também entenderem que é algo muito interessante. Então, se, por exemplo, você vai dizer, que pena, o Brasil não ganhou esse Hexa dentro de casa, que tristeza, ter perdido para a Alemanha de 7-1, que tristeza. Imagine eu falar isso, que tristeza, nós perdemos de 7-1 para a Alemanha, foi um jogaço e que os alemães saíram daqui felizes. Para os alemães foi bom, mas para nós brasileiros as pessoas vão entender, nossa, ele não está sendo nem patriota. Da mesma forma que eu falar, nós temos o Hexa, nós ganhamos o Hexa, que bom, nós ganhamos essa Copa,
nós não ganhamos, que bom. As pessoas vão perceber que está sendo uma coisa que não está sendo falada da mesma forma. Não está sendo demonstrado através das palavras aquilo que você está expressando. Então, se você está falando de algo, o tom de voz, as palavras, ela tem que expressar exatamente aquilo que você fala. Nós perdemos essa Copa, mas nem por isso nós vamos ficarmos abatidos daqui para frente. Temos que sermos resilientes e continuar a viver com alegria, com felicidade, com vontade, porque a vida segue, a vida continua. Então, isso tem a ver com a sua expressão corporal, com a maneira de falar, e as pessoas vão perceber. Então, tenha muito cuidado apenas para também não exagerar, para não ficar muito forçado. As pessoas vão perceber isso. Nós temos que ter sempre bom senso, né? Por exemplo, essa questão do bom senso, tem pessoas que às vezes exageram muito e gesticulam demais na hora de falar e mexem os braços, não sabem como colocar, se botam para frente, se botam para trás e ficam se mexendo, se movimentando. O importante é você agir sempre com naturalidade. Então, nós falamos aqui da técnica do HPVED, que vai facilitar principalmente na hora que você for falar. O HPVED, que é o H de humanizar, o P de personalizar, o V visualizar, para dar visualizações para as pessoas, o E, que significa especificar, quanto mais específico, mais detalhes, vai ficar mais rica a sua fala, e o D de dramatizar, exatamente para o seu tema ficar muito mais rico, muito mais interessante de ser assistido. E aí você vai aprender também a alternar a sua voz, utilizando bem a sua linguagem corporal, utilizando bem o poder das palavras. Isso certamente vai fazer uma enorme diferença na hora da sua apresentação. E falando em linguagem corporal, nós vamos falar agora de mais alguns detalhes, de mais algumas técnicas. Principalmente quando eu falo da questão do olhar. Para onde eu vou olhar? Então você vai procurar olhar para todos os lados. Não fixe numa pessoa mais do que 7 segundos. Senão ela vai achar que você está interessado nela. Você está gostando apenas daquela pessoa, está paquerando. Então você vai procurar olhar para todos os lados da sua plateia. Direita, para o centro, para a esquerda, lá para trás. Isso de uma forma bem tranquila, bem natural. Então, se você tem dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, você pode olhar um pouco acima, pode ser na testa, um pouco acima da cabeça, mas não fique apenas fixado numa única pessoa. Eu já vi apresentadores fazendo isso em palestras, em eventos, e essa movimentação do olhar acaba não passando uma boa imagem, não fica sendo tão interessante. Então, o olhar é prestar sempre atenção para a direita, para o centro, para a esquerda, de uma maneira muito tranquila, muito natural. Esse olhar importante diz muito sobre o que você quer passar para as pessoas. Mas, além também do olhar, nós temos que ter cuidado com a nossa voz. Eu sempre comparo o tom de voz como as ondas e os barulhos do mar. Você tem que alternar. Uma hora você precisa falar mais baixo, outra hora você precisa falar um pouco mais alto. É como se fosse indo e voltando, para poder ficar uma apresentação mais interessante. Uma determinada palavra ou situação você tem que enfatizar para ficar mais interessante. O importante é alternar a voz e ter cuidado principalmente com os extremos. Nada de gritar, falar gritando o tempo todo e nem de ficar falando bem baixinho. Porque, caso contrário, meia hora depois, as pessoas vão começar a dormir na sua apresentação. Então, mostre expressividade na sua voz, alternando para alto, para baixo, porque falando nisso, você tem que treinar isso bastante, principalmente como eu falei no início da nossa apresentação. Pegue uma câmera fotográfica, um celular, se filme e verifique como está a sua voz. Se você está falando muito baixo, se você está falando rápido demais, que as pessoas às vezes exageram, falam muito rápido, parecendo um narrador de futebol, e às vezes elas falam muito calmas, muito tranquilas e chegam a dar sono. Então eu vou dar uma dica para vocês. Tome muita água, lógico que é importante. Coma maçã, é uma das melhores frutas para comer, para melhorar a sua voz. Evite balas de hortelã, mascar chicletes, principalmente se for na hora de falar, porque vai mudar o seu jeito de falar. Sem contar que vai ficar feio também. Então tenha muito cuidado com os pigarros. E se você tossir, tome um copo de água e continue falando. Não precisa ficar pedindo desculpas o tempo todo. Respire normalmente, profundamente. Solte que sua voz voltará ao estado normal. Uma outra dica também para melhorar a sua voz é só você pegar uma caneta ou um lápis, colocar entre os dentes,
Você vai pegar um texto, ler aquele texto de 2 a 3 minutos, colocando o lápis ou a caneta entre os dentes e forçando bastante aquele texto, colocando para fora. Faça isso sozinho, porque senão as pessoas vão te chamar de doido. Então você treina. Você vai ver como você vai melhorar consideravelmente logo após a leitura. Sua voz sai muito mais suave. É isso que fazem os locutores, os cantores, para a voz sair com muito mais naturalidade, vai sair bem melhor. Faça esse teste que vocês vão ver como vai valer a pena e vai ser bem tranquilo. Agora nós vamos falar da importância das palavras. Você é uma pessoa que tem um hábito de leitura? Você que está me ouvindo agora gosta de ler? A leitura é fundamental para aumentar e para melhorar o seu vocabulário. Então, quanto mais amplo e abrangente for o seu vocabulário, mais pronta, desenvolta e segura será a sua apresentação. Então, nós temos que ter muito cuidado com as palavras, com as concordâncias nominais, com as concordâncias verbais, com os palavrões que devemos evitar, é verdade, também com os termos técnicos, chavões, frases vulgares que não ficam interessantes, e também com os vícios de linguagem, como nós falamos, como né, tá certo, tá entendendo, tipo assim, ou então, bom. Então isso tem que ter muito cuidado com relação às palavras. E para encerrar, nós temos que falar da expressão corporal. É verdade. A parte técnica que as pessoas observam muito é a sua expressão corporal. Se você é uma pessoa que não se mexe muito, não se movimenta, e aí vai passar pouca expressividade para as pessoas. Então, juntamente com o olhar, com a voz, com as palavras, a sua apresentação vai ser melhor se você cuidar da sua expressão corporal. Então, todos esses condutores, ele tem a sua importância própria. E a falta ou a deficiência de um deles, ela pode comprometer todo o processo de comunicação. E mais de todos eles que eu falei, tanto da voz, das palavras, a expressão corporal vai ficar muito mais evidente numa apresentação. A expressão corporal ela representa 55% de influência numa apresentação. Então você vai ficar muito atento aos movimentos do seu corpo, o seu olhar, os seus gestos, porque eles vão falar muito de você. É verdade. Então você tem que ter uma atenção especial para a ausência de gestos. Se você ficar muito imóvel, muito parado, estático com as mãos nos bolsos, você não vai passar uma boa mensagem. Da mesma forma que você exagerar nos gestos, falar com muito gesto vai ser ainda muito mais grave. Você pode desviar a concentração dos ouvintes e até dificultar o entendimento da sua mensagem. Então, caso você exagere bastante, tenha muito cuidado para não passar uma imagem de arrogância, de impetulância, porque isso também diz muito sobre você, tá bom? Então, procure evitar falar com as mãos nos bolsos. Não é que seja errado, mas não fica interessante você ficar com as mãos nos bolsos. Eu já vi situações de palestrantes, de profissionais, de professores com as mãos nos bolsos e se movimentava muito. E aí tira o foco da mensagem, as pessoas começam a observar a questão da mão no bolso por conta do nervosismo e aí acaba prejudicando a sua apresentação. Outra questão é fazer uma apresentação de braços cruzados, braços para trás, pernas cruzadas, da mesma forma os pés também, eles não podem ficar, não fica interessante, essa é uma parte mais técnica. Então você procura se movimentar de uma maneira bem tranquila para não ficar também desordenado, correndo de um lado para o outro. Você tem que ficar de uma maneira muito tranquila, olhando para as pessoas do lado direito, do centro, da esquerda. Não precisa abrir muitas pernas, também não precisa fechar demais, ficar apoiando a perna de um lado para o outro. Você tem que agir sempre muito naturalmente, como se estivesse conversando com algumas pessoas apenas. A fala em público é essa, é você conversar com as pessoas, usando as suas mãos, usando os seus braços, de uma forma, os pés, de uma forma muito tranquila. Tem que agir sempre de uma forma bem natural. Evite ficar coçando a cabeça o tempo todo. Às vezes tem pessoas que têm mania de ficar mexendo o cabelo para um lado, mexendo o cabelo para o outro, ficar o tempo inteiro ajeitando gravata, tirando aliança, colocando aliança, aquelas canetinhas que tem um barulhinho e fica... É muito chato também, fica fazendo esses movimentos inconvenientes. Então você tem que aprender a variar os gestos e buscar estabelecer um sincronismo bem harmonioso entre o gesto, a voz e a mensagem que você quer transmitir. E por último, nós vamos falar de algo da PNL que é muito importante, não menos importante que tudo que nós já falamos, que é o rapport. Já ouviram falar no rapport? O rapport, eu vou procurar falar para vocês da forma mais simples possível, da maneira mais tranquila. Na PNL, rapport é quando eu entro em sintonia com as pessoas.
É verdade, quando eu estou em sintonia, quando eu uso uma linguagem adequada ao público que me assiste, quando eu não procuro exagerar no tom de voz, é verdade, quando eu não sou assim rude com as pessoas ou com as palavras, quando eu procuro ser objetivo sem ser prolixo. Às vezes as pessoas têm mania de exagerar um pouco nas palavras, nas frases, acabam sendo prolixas. Quando eu me coloco no lugar dos meus ouvintes, tudo isso que eu estou falando é rapport. É verdade, nós temos que ficarmos atentos a essa questão desses pequenos detalhes. O rapport é uma conexão que você faz para interagir melhor com as pessoas, através das palavras, através dos gestos e das expressões. Então, entenderam como é que é? Estabelecendo esse rapport com seus ouvintes, você vai ver os benefícios dessa importante ferramenta de programação neurolinguística. E o rapport, ele vale também para uma conversa com a sua namorada, seu parceiro, seu noivo, enfim, com seu colega de trabalho. O rapport é importante também nas vendas, porque quando a gente fala de comunicação eficaz, não é apenas na questão de se apresentar em público, é você se comunicar da melhor forma possível com alguém. Se você está conversando com uma pessoa, evite ficar pegando no celular e olhando para o celular e não olhar nem nos olhos das pessoas. Falta comunicação nisso e não vai existir rapport. Às vezes as pessoas têm agora, ultimamente, mania de ficar no zap e aí não olha nos olhos das pessoas, não conversa, não interagem. Falta comunicação. E quando a gente fala de comunicação eficaz, de falar em público, nós temos que nos comunicarmos bem todos os instantes. Seja numa entrevista de emprego, seja na hora de conversar com os colegas, no trabalho, porque tudo isso vai vender a sua imagem, a sua comunicação, a sua forma de interagir com as pessoas. E para interagir conectando da melhor forma possível, você vai utilizar a ferramenta da PNL chamada rapport. Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa palestra, mas antes de encerrar, eu queria deixar dicas bem interessantes para vocês de alguns livros que eu estudo, que eu gosto de ler e que vai servir como referência. Uma delas é essa, Faça como Steve Jobs. O Steve Jobs foi um dos maiores oradores que já existiu na humanidade. Ele fazia apresentações excelentes. Nesse livro ensina como você pode realizar excelentes apresentações em qualquer situação através das técnicas que o Steve Jobs utilizava. É um livro da editora Lua de Papel, escrito por Carmine Gallo. Então é uma dica que eu dou para vocês que é bem importante. Uma outra dica também bacana, que é um dos pais da oratória, pode-se dizer assim, aqui no Brasil, que é um dos mais famosos e conhecidos, é o Reinaldo Polito. Esse é apenas um dos livros, excelentes livros que ele tem, que vocês podem buscar essa biografia dele, que são vários e vários, dezenas de livros na área de oratória do Reinaldo Polito, e buscar vídeos também na internet sobre falar melhor em público com o professor Reinaldo Polito. Um outro livro que eu indico é Os Segredos das Apresentações Poderosas, de Roberto Chiniachik. Eu tive a oportunidade de estar com ele no ano de 2012 e poder pegar informações também de como falar bem em público através de informações poderosas de palestrantes de sucesso, que vão fazer você se projetar na sua carreira e em qualquer momento se comunicando melhor através de técnicas também da PNL. E por último, eu deixo para falar sobre esse que A Arte de Falar em Público. É um livro escrito pelo americano Stephen Lucas, que dá excelentes dicas de como você deve se comportar para iniciar os seus discursos, o que fazer no desenvolvimento, como fazer conclusões da melhor forma possível, que isso vai fazer também uma grande diferença nas suas apresentações. São as dicas de livro, sem contar inúmeros sites que você pode pesquisar para melhorar a sua apresentação, tá bom? Nós começamos falando da parte emocional, falando de como você deve se preparar às suas emoções, porque tudo está aqui na sua mente. Você tem que ter muito cuidado na hora que for falar, que for se apresentar, não ficar pensando coisas negativas, sempre mentalizar coisas positivas, visualizar o melhor cenário possível, que tudo isso vai ajudar você a diminuir a sua ansiedade, para controlar o seu nervosismo. E assim que você conseguir controlar as suas emoções, você vai buscar demonstrar credibilidade, procurando agir sempre de uma forma natural, tendo emoção na sua fala, sendo expressivo,
cuidando da sua imagem pessoal, que é importante, mostrando que você tem autoridade para falar sobre o assunto, mostrando coerência, cuidando da sua conduta pessoal e, além disso, cuidando da sua voz, das suas palavras e da sua expressão corporal. Você vai assistir cada vez mais palestras na própria internet, tem várias e várias dezenas. Fazer um bom curso de oratória na sua cidade, procurar a ajuda de profissionais, especialistas na área e sempre dar o primeiro passo com atitude. Ter uma comunicação eficiente, eficaz, é para quem tem atitude, para quem busca. Todos nós somos possíveis de conseguir melhorar a nossa comunicação. Tá bom? Mas muito mais dica do que eu acabei de dar, você pode também buscar, como eu falei, a própria internet, através das palestras que você está acompanhando aqui no CONAEX. Todos os palestrantes estão trazendo informações importantíssimas para vocês. Então, se você buscar através de palestras, de livros, de sites, de cursos, você vai se tornar um orador com excelência. Pois bem, meus amigos, estamos encerrando a nossa apresentação, a nossa palestra aqui no Congresso Nacional de Excelência Humana. E eu quero concluir contando uma pequena história para vocês, que se chama A Paz Perfeita. Certa vez, um rei teve de escolher entre duas pinturas, qual que representava a paz perfeita. A primeira era de um lago tranquilo, que estava com um espelho perfeito, onde se refletia algumas plácidas montanhas que o rodeavam. E sobre elas encontrava-se um céu muito azul, bem limpo, com nuvens brancas. Todos que olhavam para aquela pintura pensaram logo, esta reflete a paz perfeita. Já na segunda pintura, também tinha montanhas, tinha lagos, mas as montanhas eram escabrosas e não tinha só uma planta. O céu era escuro, bem tenebroso e de lá saíam faíscas e trovões. Isso mesmo. Tudo isso não parecia ser pacífico. Mas quando o rei observou mais atentamente, ele reparou que atrás de uma cascata havia um pequeno galho, saindo de uma fenda lá de uma rocha. E nesse galho encontrava-se lá um ninho ali. E ali no meio do rio, daquela violenta cascata, daquela camada de água, estava um passarinho. E calmamente sentado no seu ninho, estava lá aquele passarinho que o rei logo imaginou. Essa sim transmite uma paz perfeita. Aí ele começou a explicar. Paz perfeita não significa estar num lugar sem ruídos, sem problemas ou sem dor. A paz significa que apesar de estar no meio de tudo isso, nós vamos permanecer calmos e tranquilos no nosso coração. Este é o verdadeiro significado da paz. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Na próxima apresentação, você vai lembrar dessa historinha. Sempre que você se sentir nervoso, que você se sentir agoniado, intranquilo, você vai buscar demonstrar essa calma, essa tranquilidade. Você precisa demonstrar porque ninguém pode tirar isso de você, daquilo que está dentro do seu coração. Mentalize o sucesso e visualize o melhor cenário, como nós ensinamos no início da nossa apresentação, tá bom? Eu desejo que você tenha excelentes apresentações, eu espero que você aproveite as dicas que eu lhe dei e daqui para frente você coloque em prática para enfrentar esse medo e ter uma comunicação muito mais eficaz através também da PNL. Aqui embaixo estão os meus contatos, você pode entrar em contato comigo, porque o mundo abre as portas para quem se comunica com excelência. Procure sempre dar o seu melhor e aguarde as consequências. Boa sorte a todos vocês e até um próximo encontro. Um abraço para todos.